Olá, irmão, irmã, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, seja sobre a sua família. Amém. Mais um dia nós estamos reunidos em escola dominical para aprendermos a palavra do Senhor, não é? Assim como nós fazemos todas as terças-feiras às 9 horas, no nosso culto de mulheres no altar, quartas-feiras às 20 horas, o nosso culto de oração, e aos domingos às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Os cultos de terça-feira e domingo são cultos presenciais. Você pode participar conosco, mediante o agendamento, junto com a nossa irmã Bárbara, não é? Para que você possa estar conosco, louvando e adorando o nosso Deus. Participe, irmãos e irmãs, das nossas programações. É por meio dele que nós alimentamos o nosso espírito, para estarmos fortalecidos, para pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Nós vamos hoje, amados irmãos e irmãs, falar sobre hora da limpeza, né? E para esse tema, eu quero ler com os irmãos o versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 3, que nos diz assim, acompanha aí a leitura. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. Por que eu falei de hora da limpeza? Para destacar o quanto é importante, amado irmão e irmã, que nós venhamos a fazer momentos de autoavaliação de como está o nosso envolvimento ministerial. Como está o meu ministério? Como eu tenho agido mediante o meu ministério, né? Fazer uma autoavaliação, irmãos e irmãs, do nosso procedimento, pensar no que é que Deus tem depositado em nossas mãos, não é? No versículo que lemos, ele termina dizendo que Deus deu uma medida de fé para cada um de nós, não é? Então, se Deus deu uma medida de fé para cada um de nós, significa que a minha mão não está vazia. Ela possui coisas maravilhosas que Deus depositou na minha mão. E fazer uma autoavaliação é comparado, assim, né, simbolicamente, né, vamos dizer, como uma limpeza de casa, né? Você precisa substituir as flores, você precisa tirar o pó, você precisa limpar os tapetes, entre tantas outras e outras e outras coisas que se faz quando a gente vai limpar a casa, né? Então, fazer uma avaliação do que Deus depositou em nossas mãos é parar por um instante e analisar como temos usado essa medida de fé que Deus colocou nas nossas mãos. O versículo diz que nós não devemos pensar em nós mesmos além do que convém. E a gente vê muito isso na igreja, né? A gente vê muito irmãos e irmãs dizendo, né, que o Senhor realmente cresça, que nós venhamos a diminuir, para que apareça o Senhor Jesus, apareça a glória dele, né? Fazemos tudo isso para que Jesus seja visto, né? Então, é uma frase muito importante dizer que eu cada vez menor e Jesus cada vez maior. Mas o que a gente pouco ouve na igreja também, irmãos e irmãs, por isso que é hora de fazermos uma avaliação, nós também não podemos dizer que sou menos do que eu deveria ser. Se Deus deu uma medida para cada um, e aqui nos remete a lembrar da parábola dos talentos, né? Se o Senhor deu medida para cada um, nós não podemos também ser menos do que aquilo que Deus espera que sejamos. Por isso é momento
de pensarmos em avaliação, de enxergarmos como está a nossa caminhada de fé, para que a gente venha a analisar o que temos feito mediante a medida da fé que Deus depositou nas nossas mãos. Essa carta do livro de Romanos foi escrita por Paulo à igreja de Roma. E veja que interessante, Paulo fala aos judeus de Roma que foram convertidos não por ação direta de Paulo, foi uma ação indireta de uma igreja que Paulo ali fundou, e aí os seus líderes desta igreja evangelizaram alguns judeus local de Roma, e é para esse povo que Paulo está escrevendo, não é? Porque esse povo começou a levantar ali alguns pensamentos, alguns apontamentos equivocados, inclusive em relação à própria pessoa de Paulo, né? Então, Paulo está escrevendo para eles ali, pontuando algumas coisas interessantes para que a gente faça uma autoavaliação, né? E nesse contexto, nós nos aproveitamos das indagações de Paulo para aquele povo, para que a gente possa pensar também em nosso ministério, né? A gente querer demonstrar uma falsa religiosidade, nós enganamos a nós mesmos. Mas também não podemos deixar de manifestar a presença do Senhor, não podemos nos silenciar se nós recebemos uma porção da parte de Deus em nós. Tudo que Deus coloca em nossas mãos, desde o sopro de vida, é bom, para que o Senhor Jesus seja manifesto. Principalmente a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, que o Espírito Santo começa a se mover entre nós e nos dá o crescimento, nos dá esclarecimento, nos faz caminhar de mãos dadas com Ele. Por isso, um pouquinho mais adiante desse capítulo que lemos, Paulo diz sobre os muitos membros do corpo, que cada um tem uma função, que cada um exerce uma atividade diferente, e que nós devemos, então, nos esforçar em cumprir nossas funções, mediante a fé que o Senhor depositou em cada um de nós, não é? Paulo, ele escreve ali, né, que aquele que recebeu o dom de servir, que sirva, aquele que recebeu o dom de animar ao próximo, que anime, aquele que reparte, que o faça, né? Mas de forma de que nenhum membro é mais do que o outro, nenhum é mais importante do que o outro, todos somos importantes na constituição do corpo. Por isso, nesta autoavaliação, a gente deve realmente refletir se eu, como membro do corpo, tenho exercido a minha função, tenho exercido o que Deus espera que eu faça, né? Para que eu não seja menos do que Ele quer e que eu também seja ponderado para que Cristo seja tudo naquilo que eu fizer. A gente procedendo desta forma, amados irmãos e irmãs, Paulo diz que quando a gente se esforça, nesse capítulo de número 12, né, Paulo diz que quando a gente se esforça em cumprir as nossas funções, né, que aí então o corpo ele vai crescendo de forma, como se diz, de forma idêntica, de forma semelhante em todos, né? E a gente fazendo isso, a gente vai viver a verdadeira paz devida ao aperfeiçoamento dos santos, à medida da fé que Deus coloca em cada um de nós. Faz com que eu e você venhamos a conhecer as nossas funções dentro da igreja. E não só conhecer as nossas funções, mas somos impulsionados pelo Espírito Santo para que a gente venha a se esforçar em fazer e fazer bem feito a nossa função dentro da igreja. Dessa forma, o corpo cresce, dessa forma, o corpo se alimenta, e nós vivemos na comunhão do Espírito Santo.
Resumindo, Paulo diz, no final desse capítulo, que quando fazemos isso, nós vivemos na paz. Nós vivemos a verdadeira paz. E ele diz, no que depender de vós, tende paz para com todos. No que depender de vós, do deixar o Espírito Santo te dar o crescimento. E aqui vale ressaltar que deixar o Espírito Santo não quer dizer que o Espírito Santo, por ele só, vai fazer com que a gente adquira o conhecimento. Há necessidade da nossa limpeza, de nos esforçarmos em manter a nossa casa limpa, na oração, na busca da palavra, no estudo da palavra, na participação dos cultos, assistir aos cultos, estar presente na meditação dos irmãos, permitir que o Espírito fale, é você se dobrar na presença do Senhor e deixar que Ele se mova dentro de você. Não é? É triste quando a gente vê, por exemplo, as nossas transmissões de culto e, curiosamente, a gente olha a quantidade de irmãos online e muitas vezes a quantidade de irmãos assistindo deixa a desejar, não é? Com isso, a gente percebe que a gente impede a ação do Espírito Santo em nos aperfeiçoar, em permitir que a gente cresça, né? E por isso, muitas vezes, a gente não consegue atingir a estatura que Deus quer que a gente tenha como igreja, mas principalmente individualmente, como servo e serva do Senhor, né? Então, irmãos e irmãs, muitas vezes a gente, nos nossos pensamentos, a gente quer meio que enganar a nós mesmos, né? De que o Senhor tem nos aperfeiçoado. Mas, fazendo isso, nós vamos continuar fragilizados. E a palavra de Deus não cresce em nós, e nós não crescemos, mas nós devemos refletir nas nossas falhas e nos nossos momentos de comunhão com o Espírito Santo, para que a gente faça a limpeza em nós mesmos e o Espírito Santo cresça em nós. Todos nós temos mãos cheias. Todos nós somos usados por Deus para que possamos, como igreja, viver a paz de Cristo entre nós. Amém? Que Deus te abençoe e eu quero orar com você agora. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor coloca em nossas mãos talentos para servir ao Senhor, para vivermos a maravilhosa graça de Jesus e vivermos a paz que o Senhor tem para as nossas vidas. Que seja assim em nossas vidas, ó Pai, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso na presença do Espírito do Senhor. E participe do nosso culto hoje às 18 horas pelo Facebook. Deus te abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser. Amém.